Exatamente, o assunto flui. Quem me faz companhia no programa agora é o Dr. Donato. Tudo bem contigo? Tudo excelente. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Donato. Eu que agradeço a oportunidade aí. Olha, para falar de um assunto que, como eu falei agora na abertura do programa, na verdade as pessoas estão suscetíveis a isso, né? Todos nós hoje em dia trabalhamos com a internet. E quando a gente fala em internet, a gente está falando de muitas coisas fáceis que chegam até a gente, né? Mas a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Com certeza. Por exemplo, há 3 mecanismos que são utilizados, né? Que é gerar medo, ganância e dúvida. Então, geralmente esses anúncios, eles trazem um certo envolvimento com a ganância, porque você ouvir falar, por exemplo, que você vai ter 80% de desconto, é tentador, né? É tentador, não é? Por isso que a gente colocou, inclusive, no GC aí, kit seu financiamento com 80% de desconto. Isso você vai ver de muitas formas, no Facebook, lá no Instagram e assim por diante. Mas quando você vê isso, você fica se perguntando, isso é real? E muita gente cai nisso, não é, Donato? O tal do golpe, ele existe desde que o mundo existe, né? Você vê que cotidianamente sai informado, existe uma modalidade de golpe e as pessoas ainda acreditam que no caso delas não seja golpe. No caso específico dos anúncios que você pode quitar com 80%, 70% a menos a tua parcela, isso pode até ocorrer, mas a pessoa tem que entender o procedimento que está por trás disso, que geralmente é a indução para que ela pare de pagar as parcelas, ou da casa própria, ou do seu veículo. E elas não são orientadas que o não pagamento gera uma consequência muito grave. No caso do veículo, busca e apreensão, e no caso da residência ou de qualquer outro imóvel, a tomada do bem extrajudicialmente via cartório. Certo. Se você estiver com o financiamento em dia, em hipótese alguma, você consegue pagar ele com um desconto. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Eu tenho lá um carro, por exemplo. As parcelas estão ok, tá tudo dentro da normalidade, ok. Mas eu acho que isso está injusto, isso que eu estou pagando não está dando certo. Existe uma forma de diminuir isso? Aí é uma outra questão, né? Também há um paradigma no mercado que as pessoas falam, olha, os juros são abusivos. Isso é uma informação equivocada. Eu só posso dizer que primeiro que eu não posso nem dizer que o juro é abusivo se não for aplicado, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Certo. Mas existe uma decisão no STF que retira a discussão dos juros do Código de Defesa do Consumidor e manda para o Código Civil. Então eu posso trabalhar com questão de onerosidade, por exemplo. Os juros são onerosos. E para eu dizer que algo é oneroso ou não, eu tenho que saber como é que a taxa de juros se forma, ou seja, o spread do banco. O banco ele tem um custo, ele pega dinheiro, ele incorpora ali impostos, custos administrativos, o risco da operação, o risco do mercado, a tua própria, por exemplo, modalidade de trabalho que é desenvolvida. E quando você forma isso, aí então você pode dizer que o banco praticou algo oneroso. Caso contrário, a mera alegação, por exemplo, quando se compara uma taxa de juro com o que está divulgado no Banco Central, que é a média de mercado, é uma alegação equivocada. Posso sim fazer discussões, mas eu tenho que saber em qual caminho seguir. Mas isso não é simplesmente eu chegar e decidir, eu tenho que partir para um advogado para fazer esse estudo, ver se é passível de... Basicamente hoje, qualquer discussão de contrato envolve 3 ciências. O direito, a matemática financeira e a psicologia. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma taxa de juro que está dentro do que é o correto para aquele cliente e ainda assim eu posso pedir uma revisão desse contrato, porque aí você aplica teoria cognitiva. Olha, o que eu estou contratando, ou seja, o que eu visualizo, e aí tem a parte 1 e 2 do cérebro que você também tem que colocar em prática para entender como que nós pensamos. Certo. E aí eu volto da psicologia para a matemática financeira, que é o quê? Juros compostos. Então, como eles são compostos no tempo, o que eu contratei não é o que eu estou pagando. Eu não tinha percepção do que eu estou realmente contratando. E aí você pode pedir que se adeque por esse mecanismo, ainda que o juro não seja oneroso. Tá, vamos lá. A gente falou agora, eu fiz essa hipótese do carro. Então é possível você fazer isso, mas você tem que ter um advogado, você tem que fazer todo um processo. Não é simplesmente eu chegar lá e falar assim, não, eu quero rever isso. Eu vi já algumas situações, inclusive de pessoas próximas a mim, falando assim, porque eu fui em X empresa e eles pediram para eu deixar de pagar o meu carro para aí eu conseguir esse desconto lá na financeira e tudo mais.
Mas aí você fica se perguntando, você vai ter que se prejudicar o seu nome para daí você tentar um desconto? Que coisa mais absurda é o que eu disse, você não consegue desconto do que está em adimplemento. O que está correto. Né? Eu não consigo ligar num banco e falar, ó, estou pagando em dia e eu quero pagar menos. Não funciona. Quais são esses casos que você consegue desconto? Quando o banco, por exemplo, tentou uma busca e apreensão, não encontrou o bem, a pessoa oculta, e aí você tem que olhar a legislação também tributária do banco para enquadrar ali onde vai para as percas, e a partir dali você tem as políticas de benefício. Olha, a gente não tem mais como pegar o bem, não tem nada de patrimônio e ganha um bom desconto. Mas geralmente as pessoas não sabem que isso vai ocorrer, elas recebem a informação para não pagar, mas elas são, de certa forma, muito leigas e não entendem o procedimento que está por trás. A busca e apreensão vem, ela perde o bem e procura essa empresa para dizer ali, olha, agora como que nós vamos resolver? O que eu vou fazer com isso? E aí ela fica ali no vácuo, como a gente diz, né? Não recebe o reembolso, tanto que essas empresas têm sido condenadas a devolver os valores que os consumidores pagaram e inclusive indenizar pelo dano causado, tá? Mas o que eu afirmo aqui é que isso aí é golpe. Não caia nesse tipo de golpe, não existe isso, salvo, por exemplo, se você for uma pessoa que tenha muita movimentação bancária e uma boa auditoria diga que você tem créditos a pegar do banco que foram cobranças irregulares. E aí você faça compensação de valores. Certo. Mas dizer que vai cair substancialmente dessa maneira é um equívoco muito grande. É possível. Bom, então, aqui durante a nossa conversa, eu já entendi que esses descontos são totalmente ilusórios. Esses Exatamente. 70%, 80%, não vai acontecer em desconto nem de financiamento de carro, muito menos de imóveis. De imóvel, pior ainda. Você já pensou em ter um desconto de 80% no financiamento? Seria fácil falar para todo mundo, pega um empréstimo e após você assinar o seu contrato, diga que você quer 80% de desconto. Entende? Não é assim que funciona. Não tem uma lógica isso. Exatamente. Isso é estelionato. Como a gente se defende disso? Primeiro, não contratando. Segundo, procurando um profissional que entenda realmente para poder ter uma boa orientação. E aqui eu defendo a classe dos advogados, porque o advogado tem toda uma responsabilidade, né? Nós somos uma classe muito fiscalizada e que qualquer orientação equivocada, embora ele não tenha obrigação de ganhar um processo, mas a má orientação ou até uma petição em contradição com o que os tribunais já decidiram pode ensejar uma indenização em favor do cliente. Então procure advogados. Tem bons advogados na cidade que conhecem a matéria, mas assim, volto a frisar, não caia nesse tipo de golpe. Vou te perguntar uma coisa que é bem interessante. Para algumas pessoas, né? Nós sabemos que nós vivemos num país onde tudo é muito caro. Os juros são muito caros. A grande maioria das empresas são abusivas na hora de fazer os seus negócios? Aí eu vou falar da minha experiência em campo de 12 anos. Isso. É difícil você encontrar um contrato que se enquadra no perfil do tomador de crédito. Que é adequado. Que é o juro apropriado para aquela operação. Ou, por exemplo, você vai pegar casos de empresas que o banco não poderia ter dado capital de giro, mas ter dado, por exemplo, um outro tipo de contrato de outra natureza, que tornaria a operação mais barata, inclusive refletindo nos impostos que ela paga. Só que o banco não divulga isso. Por quê? Porque o banco no Brasil ele tem muito lobby. Então, se você estudar historicamente desde o ano 2000 para cá, tudo que o banco pediu em lobby para que o Congresso aprovasse foi feito, mas a taxa de juros sempre aumentou. O que é lobby? Lobby é um determinado cidadão que vai em nome de um banco lá fazer politicagem para que uma lei seja aplicada. Fazer né? tipo fazer um merchan lá dentro. Aham. Tá? O merchan. Sim. Lá no meio. Lá no meio para que seja faz-me rir, digamos Sim. assim. Infelizmente é assim que funciona. E agora, inclusive, os bancos estão pedindo, é uma reivindicação dos bancos, para que o Congresso autorize a busca e apreensão ser por cartório, não precisar mais da justiça. Sob o argumento que se isso for feito, a taxa de juros vai baixar. Mas eu volto a frisar, se você estudar historicamente, a taxa de juros, pega agora mesmo, após o Covid, que a taxa Selic foi lá embaixo e agora voltou a subir. A taxa de juros agora está muito pior do que quando a nossa Selic estava 14,5% ao ano. Tá, bacana, mas eu achei interessante uma pergunta que veio lá de Foz do Iguaçu, do Wagner. O pai dele tem 70 anos. Não sei se você vai conseguir me ajudar, mas pode ser que consiga me ajudar. O banco fez um empréstimo para ele e ele está cobrando cerca de R$800 mês desse empréstimo e ele ganha, em média, 2 salários por mês, 2 salários mínimos. E ele está com a conta sempre usando o limite, porque esses juros aí de R$800, esse tipo de empréstimo, esse tipo de
de situação que as pessoas às vezes passam em bancos. É possível reverter? É possível rever? Assim, para o caso dele, baseado na pergunta, a lei do superendividamento, que foi aprovado recentemente. Se isso aí estiver comprometendo o mínimo existencial dele, o que é o mínimo existencial hoje? É uma construção doutrinária, não tem definição na lei. Mas o mínimo existencial é o quê? Eu pagar meu aluguel, ele que é idoso, o próprio remédio, plano de saúde, se ele paga, qualquer convênio. O salário dele tem que dar essa subsistência para ele, que advém da Constituição Federal quando fala sobre o princípio da dignidade humana. Então, se ele ganha, hoje 2 salários dá o quê? R$ 2.300? Isso. E ele provar que ele precisa de 1.800 para sobreviver, ele vai pedir uma audiência de conciliação, e aí eu friso também que precisa de um advogado, embora a lei não determine, mas ele precisa de um advogado para dar essa assessoria, até porque o ônus da prova, ou seja, a condução da prova, nesse caso, ainda que esteja no Código de Defesa do Consumidor, é de quem alega. Então, o consumidor tem que levar como se fosse um laudo para dizer, ó, estou provando que esses são minhas despesas mensais que estão vinculadas à minha subsistência e o quanto ele está tendo de prejuízo com o banco. E aí você vai ter uma adequação ali de 180 dias, o nome dele tem que sair do Serasa, se tiver uma cobrança de banco ela é suspensa ou uma execução, e depois 5 anos para ele efetivar o pagamento. Isso tudo ele precisa de um advogado para fazer isso? Precisa. Embora a lei não diga, eu não acredito que a pessoa hoje, um idoso, vá conseguir, né? Por mais que seja o filho, né, provavelmente tá mandando a mensagem, vai conseguir reunir todas essas provas e entender aí entrar num processo como funciona. todo, né? Para que isso aconteça. Até para ter uma boa orientação, né? Do como conduzir, ter uma audiência ali com acompanhamento do advogado é essencial. Sim. Bom, são essas questões que são tão importantes para a gente estar abordando aqui no programa e eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar vindo aqui. Eu que agradeço, é um grande prazer e assim, eu entendo que isso aqui é uma questão de ordem pública, né? É interesse nacional e quanto mais a gente divulga, mais a população pode evitar cair nesse tipo de golpe. Muita gente tem te procurado com isso, Donato, só pra gente entender. A sua risada já denuncia, na verdade, né? Hoje, graças a Deus, como a gente está bem sedimentado aí na cidade e construiu uma carreira sólida, as pessoas acabam procurando, né? Sim. Inclusive vindo vítima desses golpes para que a gente faça as demandas para reverter. Para que as pessoas tenham essas informações que a gente traz profissionais como o Donato aqui no programa. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação por aqui. Eu que agradeço. Espero ter contribuído aí. Com certeza, de uma maneira muito legal. Até uma próxima vez. Valeu.